Olá, bem-vindos a mais um episódio da Metamorfose Ambulante. Eu sou o Pedro e hoje temos connosco o Agostinho. Não sei se vocês já ouviram falar, mas já algumas pessoas me disseram uma vez que quem não gosta de pessoas não vai à Índia. Porque a Índia tem mesmo boa gente. Ora, o Agostinho calhou de ir parar ao festival, ao maior encontro do mundo de gente na Índia. Parece um plenário, mas é verdade. Fiquem aí para descobrir. Olá, Agostinho, bem-vindo. Olá, Pedro. É um prazer finalmente conhecer-te. Já andamos a trocar mensagens há alguns anos. É verdade. Mas, obrigado pelo convite e por te lembrar. Com gosto. Também vivemos um país tão grande, não é? Estou a brincar. Então tu deste por ti no sítio com mais... Tu estavas a dizer há um bocadinho que toda a gente fala de Meca como esse sítio que reúne tanta gente, mas pelo visto há outro evento acerca do qual uma grande maioria das pessoas, eu próprio incluído, que tem ainda mais gente. Sim, é verdade, é o Kumbh e isso que estás a dizer é verdade, porque mesmo na comunidade de viajantes, que todos nós conhecemos, que é cada vez maior em Portugal, frequentemente se tu falas sobre o Kumbh, a maior parte das pessoas fica Kumbh, mas é um pouco assim, tipo, já temos no Holi, que é o Festival das Cores, que é muito conhecido, que é feito em várias zonas, em vários pontos da Índia. Festivais dedicados ao Deus Krishna. Já foste ao Holi também? Já. Ou a Shiva, a quem for, mas tipo, Kumbh as pessoas ficam um bocado... Kumbh não sei bem o que é isso. E isso é um pouco a situação em que eu estava em 2003, quando vim pela primeira vez à Índia. Eu em 2003 estive na Índia pela primeira vez, foi aquela que eu posso considerar se calhar a minha primeira grande viagem. Até então o meu percurso foi um pouco inverso àquilo que é hoje mais corrente, a geração mais nova em Portugal, que viaja muito e felizmente ainda bem que o faz, porque acho que é muito bom e é muito positivo e faz mudar as pessoas. E hoje em dia identifico-me como uma pessoa diferente daquilo que seria por causa das viagens. Eu não tenho a menor sombra das dúvidas que se eu nunca tivesse viajado não seria a pessoa que sou hoje. E ao contrário, como eu estava a dizer, do que as pessoas fazem hoje, para mim, porque era mais fácil, porque era mais barato na altura, sempre viajei muito pela Europa, desde muito novo, desde os meus 19 anos, e comecei por fazer, tipo, as Europas de Leste todas, Polónias, Checoslováquia, tenho a honra de ter um carimbo no passaporte que diz Checoslováquia. Portanto, a primeira vez que estive em Praga ainda foi na Checoslováquia, em 1991. E portanto conheci a Europa de uma forma geral, ou praticamente na totalidade, e até que decidi fazer uma grande viagem. Tinha que ser muito diferente daquilo que eu tinha feito até então, para ter um sentido de viagem muito diferente. E então escolhi a Índia. Para muitos é evidente, para outros não é tão evidente, mas para mim eu achei que tinha que ser a Índia. A Índia seria, pela investigação que fiz, por relatos que li de pessoas, conversas que tive, a Índia era o país. A tua primeira viagem, então, fora da Europa foi logo para a Índia? Não, tinha feito Marrocos, tinha feito essencialmente Marrocos, tipo, tinha ido a Istambul, uma parte da Turquia, mas muito confinado aqui a esta zona, pelo menos a zona envolvente da Europa. E então decidi ir para a Índia, eu fui 4 meses para a Índia. Fiz 4 para a Índia em 91, corri, não fiz a Índia toda, mas fiz uma parte substancial da Índia, sobretudo a metade ocidental da Índia, desde lá de cima do Ladakh até cá abaixo a Kerala, com algumas incursões na parte leste da Índia, nomeadamente Varanasi, Allahabad, e foi quando estive em Allahabad que, não de uma forma mais... profunda, eu ouvi falar do Kumbh, mas foi quando lá cheguei, quando estava com o meu guia, tipo... Ele calhou-te o Kumbh, não? Calhou um bocado na rifa, como costuma dizer, e portanto, eu na altura não prestei grande atenção, porque estava no guia, cheguei à cidade, foi no percurso em que eu ia para Varanasi, e estava uns 3 dias em Allahabad, e o que é que há aqui para ver, o que é que há aqui que se pode fazer, e estava com o meu guia, e cheguei a uma página que o guia destacava completa ao Kumbh, portanto, dava algum destaque àquilo. Mas isto foi em 2003 e, portanto, eles falavam que o Kumbh tinha acontecido em 2001 e falavam daquilo, mas pronto, não me prestou grande interesse. Tipo, olha, já foi uma coisa que passou, tipo, não quer saber. E, portanto, depois lá segui o meu percurso, visitei a cidade, fui para Varanasi e uns dias após este primeiro conhecimento da palavra do nome do festival, conheci uns fulanos num restaurantezinho de estrada, quando estava a comer, tiveram muita conversa comigo, como é típico dos indianos,
Pronto, é o que eu estava a fazer na Índia, o que é que eu procurava, etc. E eu, olha, estou na Índia, expliquei um pouco aquilo que expliquei agora aqui também, e porque procurava experiências imersivas na cultura indiana. Portanto, queria perceber um pouco como é que um país tão diferente funcionava, porque é que as pessoas pensavam assim, não pensavam de outra maneira, porque é que gostavam de comer isto e não gostavam de comer aquilo, porque é que se comportavam assim e não se comportavam de outra maneira, e isso é aquilo muito que eu procuro nas viagens. Eu, tipo, mais do que, obviamente que isso faz parte e é interessante, vamos à Índia, vamos ver o Taj Mahal, vamos ver o Red Fort em Delhi ou uma coisa qualquer, isso obviamente também é importante, mas muito mais do que isso eu procuro experiências imersivas dentro dos países. Coisas como, sei lá, tipo na Índia também, no Norte, estive a viver numa aldeia que supostamente é proibido, ainda é proibido as pessoas lá estarem, porque tem a ver proibido para estrangeiros, será lá? Sim. No norte da Índia, perto da fronteira com o Tibete, fui para lá sozinho. Tipo, é proibido, mas olha, eu claro, vou andando claro. Tipo, no norte da Índia, muito perto da fronteira com o Tibete, ainda pela questão que nunca foi resolvida do exílio do Dalai Lama com os chineses, a fronteira que há muitos anos, antes do exílio, tiveram pontos abertos de fronteira, hoje em dia a fronteira com a Índia oficialmente continua encerrada com a China. E como aquilo fica muito perto, ainda continua a haver uma estrada, que é uma estrada que vai para o Ladakh, muito junto à fronteira com a Índia já, e basicamente precisas ter um permit para cortar essa estrada, pelo que eu percebi, lá o Special Deputy, eu não sei dos quantos com quem tens que falar, faz uma espécie de uma entrevista, dá-te o permit, se gosta da tua cara, se não gosta da tua cara, se calhar não te dá o permit, e que basicamente tem um prazo. Portanto, tu podes fazer essa estrada, tens ali 2 ou 3 exceções em que podes ir tipo, visitar um lago, que fica para aí 7 ou 8 km da estrada, mas tás que fazer aquela estrada e depois ou voltas a sair pelo primeiro checkpoint ou sais pelo segundo checkpoint, fica já quase no Ladakh. Eu para aí ao segundo dia, numa aldeiazinha de estrada, havia para aí 10 casas ou coisa parecida, em que havia que é um boteco qualquer, que é o restaurante do sítio, onde o pessoal se encontra, é onde come, onde fala, etc. Olha, há um sítio para dormir e o fulano, aqui só se faz em cima de uma mesa, mas tens que esperar que isto feche. Eu, está bem, na boa, está-se bem. E foi aí que me falaram, de umas aldeias perdidas no meio das montanhas, etc. E tipo, eu no dia a seguir, 5 da manhã, mexi lá as costas e vamos nisso. E fui para lá. E tipo, estive lá 2 semanas e foi uma experiência brutal. 2 semanas? Depois de 4 meses... Porque o meu permit só tinha uma validade mais ou menos de uma semana e portanto eu tinha que, como eu estava a dizer, ao voltar a sair pelo checkpoint onde tinha entrado, tinha que sair pelo seguinte, que tive uma semana nessa aldeia. E depois foi um sítio mais ou menos da estrada onde tu podes fazer uma espécie de renovação do permit por uma situação excepcional. Eu não sei se o fulano acreditou na minha história, se não acreditou, eu fui para lá inventar uma grande história que tipo, estava a fazer uma espécie de doutoramento ou mestrado em estudos tibetanos, porque depois mais para norte, já não muito longe do Ladakh, eu sabia que eles tinham um templo budista onde tem uma série de escritos e uma série de literatura e uma série de informação importante para quem se dedica a este tipo de estudo. Eu disse que precisava muito lá ir, tinha apanhado uma daquelas problemas gastrointestinais brutais, tinha estado uma semana na cama, não me conseguia levantar e que aquilo era muito importante e que eu ia ser um desgraçadinho se não conseguisse fazer aquilo, etc. Se o fulano acreditou na minha conversa, se não acreditou... Mandaste a Finho Barro, colou mesmo. E ele, claro, eu quero o que me interessava, ele deu-me o permit para mais uma semana e eu voltei outra vez para a aldeia. E pronto, estive lá até que pude e depois vim-me. Mas o que é que fazias, tipo, todos os dias? Estavas até? Apesar de tudo, as pessoas algumas pessoas falavam inglês, sobretudo alguns professores que viviam na aldeia e para ensinar os miúdos. E pronto, vivia lá com uma família que me acolheu e procurava, tipo, passava alguma parte do tempo nas escolas, a ver os miúdos a aprender, que basicamente era num terreiro com umas esteiras que eles estendiam, que era curioso. Eles de manhã os miúdos iam à escola, que era um edifício que estava completamente fechado, mas onde estavam as secretárias todos, os quadros, etc. Mas o edifício não servia para eles terem aulas. Eles tinham as aulas num terreiro e os miúdos de cada uma das classes, a primeira função deles era ir mais cedo com o professor, tirar tudo dentro do casebre, daquele edifício, e em cada uma das zonas que lhes estavam confinadas iam pôr a secretária do professor, a cadeirinha do professor, um quadro e depois umas esteiras, umas passadeiras no meio do chão para eles se sentarem no chão para aprender. E pronto, e tentei participar um pouco, lá está, aquilo que eu estava a dizer, embranhar-me um pouco no espírito da vida das pessoas da aldeia. Isto foi uma experiência, mas voltando à questão que eu estava a dizer do cogumelo, portanto, isso já foi muito posterior a isso, na segunda metade da minha visita à Índia, e os planos então disseram que eu tinha que, se eu procurar esse tipo de experiências, eu tinha que ir ao cogumelo. Nesse dia à noite fui lá, lembrei-me, fui ler a página, a tal página que estava dedicada
ao cogumelo no guia, e eu, pá, isto deve ser interessante, pá, isto deve ser fixe, pá. Mas pronto, na altura não fiz grande pesquisa, só depois de voltar a Portugal é que eu fui fazer alguma pesquisa para tentar perceber algo, o que é que era o cogumelo. Epá, e fiquei siderado com aquilo. Tem que ir. Tenho que ir. Epá, e tive 10 anos à espera, 9 anos e muito à espera disso. Não pudeste ir na próxima edição, então... Epá, porque depois eu queria, é o que eu estava a dizer, eu podia ter participado num outro Mela, nos que se fazem noutras cidades a cada 3 anos, também depois de uma forma cíclica a cada 12, mas eu queria ir ao maior de todos, queria participar no grande Mela, no Cogumela. E então esperei até 2013 para que isso se concretizasse. E pronto, não sei, é o que eu digo, pode-me dar uma macacou qualquer na véspera de eu ter que partir, mas é daquelas coisas que, enquanto eu puder, enquanto eu tiver forças e conseguir andar e caminhar, etc., é uma experiência que eu quero repetir até o resto dos meus dias da minha vida. Queres voltar ao okay. Daqui a 6 anos vou voltar ao Cogumela, e daqui a 18 anos hei de voltar ao Cogumela, se cá tiver daqui a 30 anos hei de voltar ao Cogumela. Porque eu sinto, eu às vezes tenho um bocadinho de dificuldade em mentalizar-me com a ideia de repetir sítios, porque sinto, mas cada um tem essa cena, eu estou perfeitamente consciente disso, mas fica assim um bocado naquela, se eu voltar àquele sítio, é um sítio novo que eu não estou a ver, mas estou a ver que às vezes provavelmente vale a pena mesmo isso, se realmente tu sentiste... É um bocado difícil de explicar, porque as pessoas perguntam-me tipo, mas o que é que aquilo, aquilo é só gente, o que é que há aquilo de especial? Eu acho que nem eu consigo explicar, percebes? Eu que tipo... É um sentimento que te invade, né? É uma coisa que tu sentes cá no interior, que é difícil de explicar, meu. Eu que tipo... a minha educação foi uma educação católica, e até a minha mãe era muito religiosa, e tipo... tive prática religiosa até muito tarde na minha vida, para ter algum tipo de crença, mas depois não me identifico totalmente com a igreja católica, etc. Portanto, afastei-me um pouco. Mas eu senti ali qualquer coisa que eu não sentia na minha prática religiosa do dia a dia, quando eu ia à missa em Portugal e participava em retiros ou aquilo que fosse, e que estivesse diretamente ligado à prática religiosa católica. E eu ali senti uma força, uma coisa qualquer que eu não vinha bem, não sabia bem de onde, que me empolgava, que me fazia tipo, querer estar em todo lado, estar com todas as pessoas, perceber porque é que elas estavam ali, o que é que faziam, o que é que as motivava, porque é que sempre queriam banhar no rio, foi uma experiência, muito imersiva, lá está, aquilo que eu te falava há bocadinho, muito imersiva, muito rica e plena, encheu-me. Mas porquê é que elas estavam ali? As pessoas vão ao Cogumela porque, em primeiro lugar, se as pessoas hoje forem ao sítio onde se realizou o Cogumela, na cidade de Allahabad, que eu disse ficar 120 km de Varanasi, mais ou menos, no local onde é feito o festival, não existe absolutamente nada. São bancos de areia, são rios, tens um ponto de botão que passa a alguma altura e, portanto, aquilo não se passa lá nada. Tipo, tens lá uns fulanos, às vezes uns casalitos que andam lá tipo a namoriscar, à maneira indiana, algumas pessoas que andam por ali, mas não vês absolutamente lá nada. Portanto, cada vez que há um festival, o governo local, isto fica no estado do Uttar Pradesh, e o governo local está cerca de 1 ano e meio a preparar as infraestruturas para isto. Aquilo, quando chegas lá, aquilo parece que tipo, aquilo vais lembrar um bocado quando havia aquelas batalhas medievais ou aquelas grandes batalhas que a gente vê tipo, em filmes, que eles tipo, montavam com milhares de soldados, montes de tendas de campanha. É um bocado fácil lembrar aquilo. Parece que, tipo, que voltámos no tempo, retrocedemos no tempo e que vai haver uma invasão de um grande exército, alguma coisa, vai invadir a Índia, uma coisa qualquer. E porque aquilo é uma imensidão de tendas de campanha, de casebres, de ruas improvisadas, e depois, como aquilo não tem nada, nós temos que montar postes de madeira para ter eletricidade, iluminação, comunicações, montes de câmaras de vigilância, porque depois isto tem eu tive a sorte, ou também fiz por isso, consegui ir visitar o complexo policial onde os gajos fazem o controle do Cogumela, e aquilo devia ser uns 50 ou 60 fulanos, tipo assim, numas mesas improvisadas, a controlar aquelas câmaras todas, aquilo tudo, uma coisa absolutamente, é tipo Big Brother quase mesmo. Okay. E as pessoas, perguntavam-me porque é que as pessoas lá vão. Vão lá porque entendem o Cogumela como um processo acelerado de purificação. Os hindus, em certa medida, acreditam que andam cá por ciclos. Portanto, vivem, morrem, voltam cá, voltam a morrer,
e andam cá por ciclos de uma forma sucessiva, e em cada um desses ciclos eles procuram-se purificar, iluminar o máximo possível até que uma determinada vida cá venham, consigam atingir o propósito final, a iluminação máxima da alma deles. Que seja a última vida, não é? E que não voltem a reencarnar. Exatamente. E já ao contrário, por exemplo, os sadhus, os homens santos, acreditam que podem fazer isso numa única vida. Se particularmente se tem à prática do sacrifício, de uma abnegação e um desprendimento material muito mais severo, conseguem fazer isso num único ciclo de vida. Estás a falar das pessoas que vemos aí pintadas de branco? Estes pintados de branco é um outro tipo de sadhus. Okay. Estes pintados de branco são os naga sadhus. E se tu puderes estabelecer aqui uma espécie de uma hierarquia de santidade nas personagens que tu podes encontrar na Índia, estes talvez sejam os mais santos. Portanto, são pessoas. E como ela, para quem vai lá, não só na perspectiva de um viajante ou de um estrangeiro, mas mesmo para os hindus, para os indianos, que, neste caso hindus, que hoje em dia já há hindus não indianos. É um dos locais onde tu consegues estar mais próximo deles, porque estes fulanos, de uma forma geral, eles habitam isolados, em cavernas, tipo no meio da florestas, em sítios que ou se vivem em aldeias, não é muito fácil tu chegares ao pé deles. Não faltam relatos, se fores fazer pesquisas na internet, não faltam relatos de estações de televisão que procuraram fazer reportagens sobre a vida deles, o que é que eles são, o que é que eles fazem. São corridos à pedrada, basicamente, porque eles não querem ter pessoas por perto. Mas em contrapartida, porque eles querem fazer parte do festival, porque também para eles é importante se irem banhar no Sangam nos dias mais auspiciosos. Eles durante a maior parte do festival eles estão instalados em ácaras, e portanto é uma forma de tu poderes chegar ao pé deles e estás com eles e conversares com eles, etc. Eu tive a sorte, também fiz por isso, andei para lá a tentar a escavar, a tentar encontrar essa oportunidade, consegui estar 2 dias a viver numa ácara com eles. Mas como é que eles são? Porque assim não me parece haver nada intrinsecamente assustador, mas como são imagens que uma pessoa não vê todos os dias, parece um bocadinho assustador. Tens aí algumas fotos que parece um bocado assustador. Eu reconheço que seja simplesmente pelo facto de ser diferente. E pode ser assustador um bocadinho num dos dias mais auspiciosos, ou no dia mais auspicioso, ou em alguns dias mais auspiciosos, quando os vês a correr, tipo um volume, uma massa enorme de naga sadhus, que provém das diferentes ácaras, e que correm num corredor que foi aberto propositadamente pela polícia para se lançarem nas águas do Sangam. Aí parece mesmo, porque alguns vêm com objetos no ar e parecem mesmo um grupo enorme de soldados, um batalhão de soldados que vem a correr em direção a alguma coisa, e aí pode ser um bocado assustador. Mas eles nus, não é? Vês-os nus, etc. E aí pode ser um bocadinho assustador. Mas, tirando isso, não. Eles basicamente querem levar aquilo que eu te estava a dizer, que é a prática dos sadhus, querem levar isso ainda a um patamar superior. Os naga sadhus são talvez as pessoas que eu conheci até hoje na vida, e muito por essa prática, por esses 2 dias que eu tive a viver com eles na ácara, que melhor conseguem controlar a mente. Os fulanos estão antes. Primeiro de tudo, um naga sadhu, uma ácara, eles têm um líder, têm um guru, que determina que um determinado fulano é naga sadhu ou não é naga sadhu a partir de um determinado momento. Portanto, tu podes ter fulanos que estão anos e anos e anos a viver na comunidade, a esforçarem-se para atingirem um determinado patamar para que sejam considerados naga sadhus, mas o guru pode entender que eles não estão preparados para ser um naga sadhu. Portanto, podes ter um fulano que está há 10 anos, 12 anos, 15 anos para isso. Aliás, este festival teve uma coisa muito interessante também. Pela primeira vez na história, durante o festival, o primeiro não indiano foi considerado um naga sadhu, um fulano alemão que vivia numa ácara há cerca de 12 anos, e que foi pela primeira vez na história um não indiano foi tornado um naga sadhu. E estes fulanos, como eu te dizia, têm um controle sobre a mente como eu nunca vi em lado nenhum. Os fulanos conseguem chegar ao ponto de porem a mão, atravessarem uma faca à mão e se mentalizarem que não têm dor. Tu não vês eles não sentes nenhuma expressão na cara deles que indique dor. Se eles puserem a mão em cima de um braseiro, não sentes que eles tenham dor também. É uma coisa absolutamente inacreditável.
E depois tem a parte engraçada também, que também os ajuda, eles acreditam que isso os ajuda, sobretudo na concentração, porque eles acham que isso permite que eles não se abstraiam com coisas mundanas que não interessam para nada. Estes fulanos estão literalmente pedrados o dia todo. Pá. Eles passam o dia inteiro a fumar AX. Pá, Quando fez pedrados, eu até achava que era tipo uma espécie de uma moca normal. Não, é mesmo uma grande moca mesmo. Eu que não uso drogas, pá, tive 2 dias com eles, pá, e tipo, não sei se era o efeito de já estar permanentemente a snifar aquela fumaça toda, meu. Eu não sei se não ali há algumas alturas que eu tipo, isto aqui é um bocado qualquer coisa estranha. Porque eles passam o dia nisso. Mas por outro lado é uma forma tu, podes estar ao pé deles, podes chegar ao pé deles e eles te abençoarem, porque também lá está também as pessoas, o facto de serem abençoadas pelo Naga Sadhu, isso ajuda-as a ultrapassar mais não sei quantos degraus no tal processo de purificação. E depois é uma experiência brutal, uma experiência absolutamente brutal. E depois eu há pouquinho estava-te a falar de quando eles correm para o Sangam, ainda não disse o que é o Sangam. O Sangam, basicamente, traduzido à letra em hindi, significa uma confluência de rios. E neste sítio em particular, onde é feito o festival, isto tem um significado muito mais importante para quem pratica a religião, porque tu tens não só dois rios físicos que acontecem na realidade. Se fores lá aos tais bancos de areia, tu tens o rio, por um lado o rio Ganges, e depois tens um afluente que é o rio Yamuna, e depois tens um rio imaginário que vem mencionado numa série de escritos hindus, que é o rio Sarasvati, que não existe, é um rio imaginário, que viria por baixo da terra e confluiria naquele sítio também. Portanto, terias ali uma espécie de 3 rios que se juntam naquele ponto especificamente. E associado a isso, os hindus acreditam também que naquele sítio em particular terá havido uma batalha entre os deuses e os demónios, em que os deuses obviamente saíram vitoriosos e que ali derramaram o néctar da purificação, da iluminação. E portanto tem um particular significado as pessoas irem se banhar particularmente nesse sítio. Aí, então as pessoas, se o conseguirem fazer uma vez na vida, lá está, isso, há bocado estamos a falar de Meca, é um pouco como na religião muçulmana, em que supostamente quem pratica a religião deverá ir uma vez a Meca. Sim. Aqui para um hindu que for ao Kumela, isso faz subir muitos degraus, de uma forma a disparar ali, tipo por isso é que vai tanta gente, né? No processo. Exatamente. Quantas pessoas é que foram? Uma coisa que eu não referi, o Kumela é determinado pelo alinhamento planetário, por questões astrais, sobretudo pelo alinhamento do Sol, da Lua e de Júpiter. E consoante é perfilado um determinado alinhamento, isso determina o início do festival e o final do festival. Habitualmente o festival é sempre feito mais no início do ano, tipo, pode começar ali em janeiro, fevereiro, e depois, depende então do que determina o alinhamento astral, pode ser mais ou menos prolongado. Há festivais que já demoram cerca de 30 dias, 30 e tal dias, 20 e muitos. Eu tive num que foi o dos mais longos dos últimos séculos, que durou durante 55 dias. Sendo que o dia mais auspicioso, depois durante o exercício, durante o tempo em que se prolonga o festival, tens uma série de dias que são considerados mais auspiciosos, lá está, porque tem a ver com o alinhamento dos planetas, e nesses dias em particulares há uma afluência de gente muito maior. E então, isso, durante o festival inteiro, os 55 dias, em 2013, tivemos 160 milhões de pessoas. Uau. 160 milhões de pessoas durante os 55 dias. Mas no dia mais auspicioso, que foi no dia 10 de fevereiro, e portanto, obviamente, eu fiz de propósito para estar nesse dia lá, porque fazia sentido porque eu estivesse lá nesse dia. Para ser que seja mesmo... Claro. Num único dia tiveram 30 milhões de pessoas. 3 portugueses. Tiveram 3 portugueses juntos naquele sítio. E estamos a falar de um sítio são alguns quilómetros quadrados, mas não é uma área assim que tu vais daqui até Sintra, não tem nada a ver com isso. Aliás, o que eu estava a dizer, o próprio Sangam, o Sangam deve ter uns 3 km, se calhar, 2 km e tal, 3 km, no máximo 4 km, não sei precisar quanto é que tem, mas aqui é uma frente de rio, onde as pessoas se vão banhar, e não é muito mais extenso do que isso. Portanto, há muita gente, há para muita gente que tem o propósito e há pessoas que fazem 3, 4, 5 mil quilómetros na Índia só para chegarem lá,
muitas chegam no próprio dia de manhã ou no dia anterior, vão-se banhar no Sangam para se virem embora outra vez. Porque aquilo é muito importante do ponto de vista religioso para eles. Muito importante. E pá, e vêm famílias inteiras. Tipo, outra das coisas, eu apesar de... o alojamento também não é muito... Sobretudo para estrangeiros não é muito fácil alojamento, arranjar alojamento ali. Consegues alguns um bocado caros, é mais para um turismo de gente endinheirada, na zona dos fotógrafos. Depois isto também hoje em dia tipo, é muito procurado por fotógrafos. E, por exemplo, eu não estava na zona dos fotógrafos, nem tinha, por isso é que também depois, se calhar levei na corneta por causa disso, já podemos falar sobre isso. Não tinha visto jornalista. Portanto, muitas das fotografias que eu fiz em sítios onde eu supostamente não as poderia fazer porque tinha que ter um cartão de pressa à peitaça, mas eu percebi como é que podia controlar o esquema e portanto percebi que podia estar ali a fazer fotografias por 10, 15 minutos até que o fulano que controlava aquele setor vinha-me chatear, eu saía daquele setor, entrava no setor, tinha mais 10, 15 minutos. Portanto andei por aí, mas aquilo, para quem conhece a fotografia, na altura estavam lá fotógrafos reconhecidos como Steve McCurry, Annie Leibovitz e outros fotógrafos. Sim, essa eu conheço, não é? Fotógrafos conhecidos eu não os vi, mas conheci outros fotógrafos, tipo europeus, que me disseram que os tinham visto lá, que eles estavam lá. Portanto, é muito procurado pela parte também, a componente visual, que é muito rica na Índia, não é? Portanto, quem vai à Índia, uma das coisas que pode reter quando regressa ao país de origem é a questão visual, tipo, sim, a cor, etc. E, portanto, lá em particular é uma coisa absolutamente... E acabaste por lá na corneta, então, como disseste? Sim, isso já foi mesmo no penúltimo, foi no dia seguinte ao dia auspicioso. Portanto, eu não quis sair, até porque isso pode ser perigoso. Outra das coisas, e não fugindo à questão que me perguntaste, isto em alguns dias, em alguns momentos pode ter alguma perigosidade pelas massas de gente que se desloca nas estradas. Tipo, há relatos de outras edições do festival que morreu muita gente, e infelizmente na edição que eu lá estive, no dia 10 de fevereiro, portanto no dia mais auspicioso, na estação de comboios morreram para aí umas 40 ou 50 pessoas por esmagamento. Uau. Porque depois lá está, isto é tanta gente que quer ir, mas depois ao mesmo tempo há muita gente que quer vir embora de lá. E se ao contrário, quando tens na Índia, aquilo basicamente, o pessoal está disperso e conflui a um ponto, depois tens o pessoal todo concentrado num ponto que quer sair dali todo ao mesmo tempo. E a vontade de sair o mais rapidamente possível, de apanhar os comboios, de apanhar os autocarros, etc. Aqui um simples descontrole, e causa esse tipo de acidentes. Eu quando andava lá a fotografar, tipo, em alguns dias que havia algumas massas de pessoas, eu mesmo sentia-me um bocado desconfortável lá no meio daquela gente toda, porque havia alturas que eu, tipo, tinha pessoas atrás de mim coladinho, eu caminhava assim no meio das pessoas coladinho, e eu percebia que, tipo, isto, e depois as pessoas, tipo, têm aquela, não sei se a palavra é mais correta, mas é mesmo assim, aquela cegueira, querem chegar, querem se banhar no Sangam, e não se interessam muito do que é que se está a passar à volta, etc. E, portanto, se houver ali um descontrole qualquer, alguém, tipo, passou-se isto, passou-se aquilo, ou vai acontecer aquilo, se o pessoal começar a correr, acabou, é complicado. E estavas-me a dizer, estavas-me a perguntar que levei na corneta, sim, porque nessa zona que eu estava há pouco a explicar, onde supostamente não se podia fotografar sem o cartão de jornalista, que basicamente era mesmo na zona do Sangam, portanto, qualquer pessoa poderia fotografar em qualquer parte, livremente, sem grandes problemas, à exceção da frente do Sangam, até cerca de 250 a 300 metros do Sangam, nessa franja junto ao Sangam, a gente não poderia fotografar. Aquilo que nos explicaram, poderá ser, poderá não ser, às vezes os indianos têm um bocado estas paranoias, é que nós, os estrangeiros, íamos para ali fotografar para ver as maminhas das senhoras, porque acontece, tipo, elas quando mergulham quando mergulham muitas vezes no rio, quando se levantam, os saris, tipo, que elas têm à volta do corpo, muitas vezes caem, e efetivamente vê os peitos das senhoras com alguma frequência. E eles têm um bocado essa paranoia, portanto, então acham que os jornalistas têm outro tipo de couro e, portanto, não vão para aí com esse tipo de ideias, e então era a justificação deles, não sei se era, se não era. E eu, tipo, já lá está, para evitar esse tipo de grandes massas de gente a sair dali ao mesmo tempo para não ter problemas, eu decidi ficar mais 3 dias, desde que fui para lá, portanto, desde originalmente. Eu tive 10 dias lá, portanto, fui cerca de uma semana antes do dia mais auspicioso e prolonguei mais 3 dias lá a seguir. E, portanto, no dia a seguir,
estava novamente no Sangam, já com muito menos gente, estava a fazer umas fotografias, etc. E as pessoas, como deves conhecer, já estiveste na Índia, as pessoas gostam muito de ser fotografadas e às vezes o problema é tipo, para quem é fotógrafo, porque vê um determinado momento, numa determinada situação, uma determinada pessoa quer fazer aquela fotografia e de repente se não tiras a fotografia naquele momento, acabou-se, porque já tens 20 pessoas ali à volta, quero esta fotografia, quero aquela fotografia, quero a fotografia. Já não é igual, o pessoal depois Claro, fazer assim, exatamente. E portanto eu estava a fazer uma série de fotografias, estava a tirar uma fotografia a uma senhora que tinha acabado de sair do Sangam, mas sem problema nenhum, portanto ela estava toda tapada, tinha só o cabelo assim, que lhe escorria a água pela cabeça abaixo, e tinha um bocado o cabelo assim à frente dos olhos. E de repente levei um calduço meu, tipo, quase que ficou quase com a cabeça ao chão mesmo, tipo, foi daqueles mesmo, tipo, que eu nem sabia onde é que eu vim, meu. E virei-me de repente, etc, e de repente tenho, 5 marmães à minha volta, meu, se viu. E, tipo, o que é que eu estava ali a fazer, e eu não podia tirar fotografias, que era proibido tirar fotografias, e que mais isto, e que mais aquilo outro. Depois queriam-me puxar, queriam puxar as câmaras, na altura tinha 2 câmaras, com 2 objetivos, queriam puxar as câmaras, eu puxar as câmaras para um lado, eles a puxar para o outro. Começou a apertar um bocado, depois aí comecei-me a chatear um bocado, e dei o empurrão ao fulano que estava a falar de uma forma mais agressiva, eu dei-lhe o empurrão e disse-lhe que não tinha medo dele, que se ele tinha algum problema, o que é que ele queria. E o fulano, depois os outros fulanos tentaram-me agarrar e controlar, etc. Depois o fulano me deu uma morraça na barriga, e depois então finalmente é que eles tiraram uns supostos cartões, e diziam que era da polícia, porque era uma polícia que estava ali, tipo, à paisana, tipo, para controlar aquilo, uma milícia, qualquer coisa assim do estilo, e tipo, depois queria-me tirar a câmara, e eu disse que não dava câmara nenhuma, e não veio lá mais uns calduços, fui ali um bocado apertado, mas lá, tipo, lá me consegui esquivar e fugir, depois ainda, tipo, lá no sítio onde estava a dormir, que era gerido pelo turismo do Uttar Pradesh, que era basicamente era um dormitório improvisado, que era gerido por eles, mas era um dormitório improvisado onde estava a dormir aí, não sei, 50, 60 pessoas, tipo, uma camarada aberta, tipo, não era boliche, mas era tudo caminhas, tipo, assim, coladinhas umas às outras, estão para aí umas 50 ou 60 pessoas a dormir. Portanto, nos dias em que eu não dormi na Acra com os Naga Sadhus, e nos dias que eu não dormi na rua, porque depois também as pessoas que iam para lá, muitas, tipo, são tão pobres e não têm nada, e às vezes vemos isto, tipo, uma família de 20, 30, 40 pessoas, que é tipo os avós, depois os filhos, que são não sei quantos filhos, que têm não sei quantos filhos, que já são os netos, é que facilmente se juntam ali uma família de 30, 40 pessoas, que vêm não sei de onde, que trazem tudo, porque são tão pobres que não têm tempo, primeiro não têm, se calhar não teriam espaço, ou seria impossível ter condições de alojamento para todas aquelas pessoas. Depois as que existem, cobram mais ou menos, mas há pessoas que não têm condições para pagar nada, porque são genuinamente pobres. Então trazem tudo, trazem-te as mantas para dormir, trazem os tachões, alguns já com comida, outros sem comida à cabeça, comida embrulhada, que trazem aquilo à cabeça, e vem a família toda acarregada com aquilo tudo, para depois tipo, se instalar ali por 1, 2, 3 dias, mas que ficam a dormir ao relento, ficam ali sem grandes condições. E também me despertou o interesse de perceber o porquê que é, e pronto, depois que eu te estou a explicar, percebi que tem a ver com a dificuldade financeira, porque não tem postos para isso, mas aqui a perceber se era mesmo assim, por isso, não era, se era por tipo de condições, sim. Etc. E estava até a dizer que depois ainda pensei, tipo, fazer queixa à polícia, coisa parecida, e pronto, depois um advogado, tipo, que estava lá, curiosamente, alojado no tal dormitório do turismo do Uttar Pradesh, ele disse-me, não vale a pena. Não vale a pena. Isto obviamente que foi excesso de zelo, mas eles vão se proteger todos e portanto vais fazer queixa dos fulanos e não sei o que, e a pessoa precisa ainda te vão chatear mais, ainda te vão arranjar mais problemas, etc. E pronto, esquece isso. Sim, imagina, se calhar até de saber quem era, já não ia ser assim tão fácil, quanto mais se calhar esperar uma consequência qualquer um bocadinho mais negativa para eles, se calhar não é provável. Não é? Sim. Muito bem, muito obrigado. Queres dizer aí ao pessoal onde é que podem encontrar online? Sim, podem. Eu tenho um site, está a ser um bocado parado há uns tempos, mas espero poder reabilitá-lo dentro de algum tempo. Podem ir ao sabordovento.com. A minha página, depois o site tem as páginas de redes sociais e equivalentes, ou no próprio site tem lá os links. Se quiserem ter contacto mais com a fotografia que eu faço, podem ir agostinho.mendes.photography no Facebook, ou podem ir @mendes_foto no Instagram e vão ver lá muitas das minhas histórias. E quanto a nós, também, se em casa vocês quiserem conhecer as minhas próprias histórias, tenho aqui este livro, por exemplo, que é o Daqui ali de Portugal à África do Sul de bicicleta, e ainda há outro que é o Daqui ali de Portugal a Singapura por terra. Portanto, podem comprá-lo em daquili.com e vemo-nos para a semana. Obrigado, Agostinho.
Tchau, tchau. Ok, obrigado Pedro, até à próxima.